Fala pessoal, Rinaldo aqui mais uma vez e hoje a gente vai continuar com a nossa série de Design Patterns com Java falando do padrão Prototype ou protótipo. E se você não sabe ainda, este vídeo faz parte de uma playlist, um curso completo de Design Patterns com Java. Design Pattern é algo que é importante a gente conhecer a variedade que existe, porque são ferramentas que a gente tem que ter na nossa caixinha de ferramentas para usar quando for necessário. Então é importante você conhecer as opções que você tem. Então dá uma olhada aí e assiste a playlist completa, beleza? Se você já conhece e gosta dos meus vídeos aqui no YouTube, já lembra de deixar o seu curtir, lembra de interagir com o vídeo, comentar e lembra de compartilhar com seus colegas. E se você está assistindo e não é inscrito ainda, que tem um monte de gente que assiste os vídeos e não é inscrito, já lembra de se inscrever. Botãozinho se inscrever vermelho aí. Vamos lá então, falar de Prototype. O que é o padrão Prototype afinal? Ele é um padrão razoavelmente simples, que envolve uma interface que define geralmente um método de clonagem, um clone ou algo parecido com isso, e várias implementações concretas, uma ou mais implementações concretas que implementam essa interface. E aí tem alguém que vai chamar esse método clone e isso vai gerar, como você já deve imaginar, um clone daquele objeto. Por isso que ele é chamado de prototype ou protótipo em português, porque a ideia é que esse objeto que já está pronto, ele é um protótipo e a gente clona ele para tornar isso um objeto real e usar e alterar os atributos que a gente quer. No Java, a gente tem até uma interface que chama clonable e tem um método clone na classe object que foram feitos para a gente implementar esse padrão. Isso tem benefícios, mas tem uns pontos negativos também. A gente vai falar disso mais lá na frente. E quando que você vai usar? Lembra que por que eu falo sempre sobre quando usar Design Pattern? Porque Design Pattern não é para a gente escolher o mais bonito, o mais legal ou sair aplicando em todo lugar. Design Pattern é uma ferramenta para resolver um problema. Ok. Prototype é uma ferramenta para resolver qual problema? Geralmente, se você fosse cair numa situação onde você vai criar subclasses que são muito pouco diferentes da superclasse, às vezes são subtipos que têm muito pouca diferença da classe que eles estão herdando, nessas situações o protótipo pode ser uma alternativa, porque aí você cria vários protótipos e já deixa eles prontos e você só clona um deles quando você quiser, ao invés de ter várias subclasses que vão às vezes implementar ou ter comportamentos muito pouco diferentes do que o protótipo teria. E também quando essas alternativas, quando essas especializações vão ser criadas em tempo de execução, porque quando você está criando suas classes, você faz isso em tempo de compilação, né? Você está criando as classes previamente e você pode precisar criar como se fossem essas subclasses, essas especializações, mas que não serão subclasses, em tempo de execução, por uma demanda do usuário, alguma funcionalidade que você tem. Então esses são os cenários onde você vai usar. Você vai ver aqui nos exemplos que isso vai ficar mais claro. Beleza, quais são os conceitos que a gente tem envolvido com o nosso prototype? A gente tem basicamente três participantes aqui no uso do prototype. A gente tem o próprio prototype, que geralmente é uma interface, que aqui no Java é o que eu estou falando, que é o clonable. A gente tem as classes concretas, né? Então os protótipos concretos, que aí vai ser a sua classe que implementa a interface de clonable ou outra interface de protótipo. E temos também o cliente, né? Que é simplesmente quem está usando isso daqui. Percebam que comparado a outros padrões que eu já exemplifiquei aqui, ele é um padrão simples, talvez aí parecido com o template method, talvez um pouquinho mais complexo só do que o template method, mas é um padrão simples e eu gosto disso. Eu vou mostrar para vocês, porque geralmente design pattern a gente sempre fala de criar mais classe, ficar uma arquitetura mais complexa e tal, e o prototype ele geralmente vai no sentido de simplificar. Então pode ser uma boa opção em mais casos do que os outros que acabam sendo mais pesados. O prototype é um padrão mais leve. Tô deixando essas explicações aqui e outras no código, porque o código fica lá no GitHub, como eu falo em todos os vídeos. Baixa o código, brinca com ele, edita o código para você aprender e fixar melhor os conceitos. Vamos lá para o nosso primeiro exemplo, que é o exemplo mais simples, é o uso mais simples de prototype, né? Como sempre a gente vai do exemplo mais simples até o mais complexo. E aqui é simplesmente criar o clone. Antes de eu mostrar a main aqui para vocês, deixa eu mostrar a classezinha que eu tenho aqui, que é um documento. Essa classe aqui, vocês podem ver que eu estou implementando a interface clonable. Essa interface, vocês estão vendo, ela é uma interface do próprio Java, né? E ela tem até uma descrição muito boa aqui do que fazer e etc, em que situações utilizar. Mas ela é um pouco estranha, porque ela não tem nenhum método. Ela é uma interface como se fosse de marcação, que na verdade só quer dizer que eu posso chamar o método clone nesse objeto.
objeto. O método clone, na verdade, vocês estão vendo aqui que eu estou dando um override nele, esse método clone ele já existe em object. Todo object, né, todo objeto já tem o método clone aqui criado. E o que o método clone faz? Ele literalmente copia todas as propriedades do objeto. Todos os atributos ele vai copiar de um em um novo objeto. Isso tem alguns problemas que eu vou citar ali mais para frente, mas é a implementação padrão que vem no Java para a gente usar, mas é um pouco estranho nesse sentido desse método não tá na interface clonable, né? O clonable acaba sendo uma interface de marcação só, e você tem que sobrescrever aqui o método clone. Tem que não, né? O ideal é que você sobrescreva o método clone para você poder mudar aqui o tipo de retorno, e você chama aqui simplesmente o super.clone. Nesse caso, porque é um caso simples, mas eu vou mostrar também alguns casos em que você talvez tenha que fazer uma implementação um pouco mais complexa disso daqui. Aqui eu só tenho uma classe que eu chamei de documento, que ela tem nome, que seria um nome de um documento, visibilidade seria se ele é público, se ele é um documento confidencial, restrito, alguma coisa assim. O tipo, que seria se é um PDF, se é um doc, se é um Excel e etc. E a localização, que é onde está esse documento. Então a ideia aqui não é representar o conteúdo do documento, é só um apontamento para uma localização, um documento que vai estar no disco, vai estar numa URL específica, algo nesse sentido. E aqui tem só o nosso toString, só imprimindo aqui as nossas propriedades, só para a gente conseguir rodar os exemplos aqui e enxergar isso daqui funcionando. Bom, então nessa minha implementação aqui, que está bem simples, o que vai acontecer? Quando eu chamo o método clone, eu estou repassando essa chamada para a implementação da classe mãe ou pai, que é a classe object, e quando eu faço isso, a implementação que já existe lá em object vai copiar todos esses atributos aqui para um novo documento, né? Então vai ser um novo objeto documento, onde todos esses campos estão copiados. E aqui em cima, no nosso main, é exatamente isso que eu estou fazendo, tá? Eu criei um documento aqui, ó, que eu chamei de lista de membros.pdf, tem o tipo dele PDF, visibilidade é restrito, só estou inventando aqui, tá? Essas coisas aqui geralmente não seriam strings, poderia ser um enum dentro do seu sistema, ou algum tipo carregado da base, alguma coisa assim. E aqui você tem uma localização que eu estou dizendo aqui onde que esse arquivo tá? Ele tá nessa URL aqui específica, também não importa muito, é só para colocar aqui no exemplo. E aí eu imprimo esse cara. Aí depois aqui, só imprimindo um separador, e aí percebam que eu chamo o ponto clone e imprimo ele de novo. Então vamos ver aqui quais vão ser as saídas quando a gente executar isso daqui, né? Vamos ver na ordem aqui, de cima para baixo. A primeira aqui, eu só imprimi isso daqui, então eu só imprimi aqui lista de membros, restrito e tal, né? Exatamente o que eu criei aqui em cima. Aqui, eu fiz o clone, guardei numa variável nova D2 e estou imprimindo essa D2. Quando eu for imprimir, eu vou imprimir a mesma coisa. Então percebam que esse é o papel do clone aqui. Eu chamei o clone e imprimi o novo objeto que ele me retornou, e ele é literalmente um clone desse primeiro aqui, né? Eles estão iguaizinhos. E aí aqui, por que eu coloquei essa última parte? Para mostrar para vocês, se eu alterar o nome do documento 2, né, do D2, para lista 2.pdf, eu vou alterar realmente só o segundo objeto. Ou seja, o que ele me retornou aqui é realmente um objeto novo. O objeto que eu clonei, né, o objeto inicial lá, continua lá sem ter sido alterado, que está aqui embaixo. Eu imprimi aqui primeiro o D, que é o original, continua com o nome dele original. Imprimi aqui o D2, que eu mudei o nome dele para lista 2.pdf. Então percebam que o clone que vem no Java, né, o clone padrão, ele devolve uma nova instância para você. Se você fizer alterações nessa instância, você está alterando um objeto novo. O objeto antigo continua lá, bonitinho, no lugar dele, não foi alterado. Isso daqui é o uso, assim, mais simples, tá, do clone. Mas percebam que ele não tem muito todo aquele conceito que eu falei de você poder não precisar fazer uma subclasse, coisas nesse sentido. Até poderia aqui, no sentido de que eu não precisaria ter, por exemplo, um documento PDF, um documento Word, um documento Excel, né? Não precisaria ter essas subclasses, porque eu tenho um tipo aqui dentro, e aí basta eu fazer um clone de qualquer um deles aqui, ou se eu qualquer instância que eu já tenha, de PDF, de Excel, eu chamo um clone e só altero as propriedades que eu quero. Mas vamos para um exemplo agora que é um pouquinho mais interessante, que é quando eu tenho um registry, eu tô chamando no nome em inglês aqui porque é o mais comum, mas é um registro ou um gerenciador de instâncias, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho um registry estático. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso, o que eu tô chamando aqui de registry estático. Continuo tendo aqui a minha classe documento, vamos ignorar o main lá por enquanto, lembrando que esse númerozinho aqui no final é só relacionado ao número do exemplo. Não tenho nada de diferente aqui na minha classe documento, ela tá igualzinha a do primeiro exemplo, mas eu tenho uma classe adicional aqui que eu tô chamando de documentos registry, que é onde eu vou guardar o que seriam subclasses de documento, mas que aqui eu não tô usando subclasse, eu tô usando protótipos para não precisar criar subclasses. Então eu tenho aqui só o padrão singleton, que quem não viu o vídeo tem um vídeo de singleton, só para não precisar ficar criando várias instâncias disso daqui. E aqui embaixo eu tenho o meu registro, né, meu gerenciador aqui, o meu conjunto de documentos que já vão existir aqui. E por que eu tô chamando ele de estático? Porque eu preencho essa
lista aqui já proativamente, né? Eu já preencho essa lista, não, esse mapa de antemão. Aqui é como se fosse realmente assim a alternativa a eu criar subclasses. Eu já sei quais são os tipos que eu vou ter em tempo de execução. Eu sei que eu vou ter PDF, eu sei que eu vou ter doc, alguns restritos e alguns públicos. Então eu já crio de antemão todos esses tipos aqui e já deixo eles disponíveis aqui em um registro para eles serem clonados. E aí aqui no caso eu criei 4 aqui para ficar de exemplo. É um PDF restrito, PDF público, doc restrito e doc público. Eu tô só criando ele, coloco as propriedades que eu quero e coloco ele aqui dentro do meu mapa, né? E isso tudo está sendo feito num bloco estático, ou seja, assim que eu iniciar a aplicação, ele vai montar isso daqui, vai colocar lá dentro do mapa e já vai deixar isso pronto para quem quiser usar. Eu tenho só 2 métodos aqui, que é o getInstance para retornar a instância dessa classe aqui, né, do documentos_registry, e eu tenho um getDocumento passando a chave em que ele vai lá no meu registro, lá no meu mapa, busca o documento que está lá e chama o ponto clone desse documento. Eu tenho que fazer um catch aqui de clone not supported, porque o ponto clone do Java lança uma exceção checada, então você tem que fazer esse catch aqui. Esse método aqui não está protegido, ele não está muito seguro. Se o cara passar uma coisa aqui que não existe, isso aqui vai dar um no pointer. Enfim, a ideia aqui é só para mostrar para vocês o comportamento. Vocês não vão copiar e colar esse código e sair usando. Mas aqui, ó, eu vou lá no meu registro, pego o documento do tipo, né, do formato, do template, do protótipo que o cara tá me pedindo, né, que quem chamou isso daqui tá pedindo, chamo um clone dele e devolvo um clone para ele. Então percebam que é quase como um construtor isso daqui, quase como um factory method, porque eu tô criando um novo objeto, documento, e retornando para quem chamou. Só que esse documento, ele já tem algumas coisas preenchidas, ele já tem alguns padrões, quase como se fosse uma subclasse que já tem algumas propriedades pré-definidas, ou um factory method que já define essas propriedades, ou um construtor que já define essas propriedades. E é mais ou menos essa a ideia mesmo. Vamos ver como é que a gente usa isso tudo aqui no final, né? Aqui no final eu tô indo lá no meu documento registry, tô criando aqui, tô pegando, né, um PDF restrito, eu tô fazendo get document PDF restrito, e lembrando que quando eu faço isso, ele tá me retornando um novo documento. Ele tem o documento que tá lá dentro do registry, né, o documento que é o meu protótipo, de fato, o protótipo tá armazenado lá dentro, e quando eu faço get documento, e eu quero um PDF restrito, ele vai lá e vai me dar um clone do PDF restrito que eu adicionei aqui, ó. Então, se a gente imprimir isso daqui, vamos mandar executar, tá aqui, ó. Esse aqui é o documento que ele me passou, PDF restrito. Se eu faço uma alteração nesse PDF restrito, vou colocar aqui um nome novo para ele, né? Esse documento vai ter um nome. E mando imprimir novamente isso daqui, vocês vão ver que agora, ó, ele tá com o nome aqui. E isso daqui até aqui tudo bem. O que eu quero mostrar para vocês é que se eu fizer novamente um novo get de PDF restrito aqui e sobrescrever essa variável e imprimir de novo, o objeto original, né, tá lá, ele me retornou um novo clone. Então aqui eu tenho mais um PDF restrito, né, mais um objeto que foi criado e foi clonado daquele lá que tá no nosso registro de objetos, no nosso gerenciador de objetos, no caso, nosso gerenciador de protótipos. Então percebam que eu posso ter vários protótipos aqui. O que são os protótipos? São objetos onde eu tenho algumas propriedades já preenchidas e que eu quero simplesmente clonar um desses, criar um novo objeto usando algum desses como modelo, e aí depois eu vou alterar outras propriedades, né? Vou adicionar propriedades, remover e etc. Mas eu quero partir de um modelo de objeto que já está criado. E essa é a ideia, exatamente a ideia do protótipo. Mas esse registro aqui, ele é estático. Como é que seria um registro dinâmico, que é o nosso terceiro exemplo? Ele basicamente, vocês vão ver aqui que a classe documento é a mesma coisa, não mudei nada. A classe documentos_registry, eu acrescentei um único método aqui, que é add documento, e eu não estou mais fazendo aquilo tudo naquele bloco estático aqui, ó. Não tem mais aquele bloco estático, que nem a gente tinha aqui no exemplo anterior, preenchendo já todos esses documentos aqui, né? Todos esses protótipos. Esse aqui, ele é um registro que inicia vazio, não tem protótipo nenhum lá dentro, e algum cliente externo vai adicionando esses protótipos. Então, quem decide quais vão ser os protótipos que vão existir é quem está usando essa classe. Isso é interessante em situações onde o sistema, a partir de um input do usuário ou de outro sistema, ele vai criando em tempo de execução quais são os protótipos que vão ficar ali disponíveis em memória. Então, ele pode, né, de forma dinâmica ir acrescentando. Aqui eu estou colocando como se fossem entradas de usuário. O usuário vai criando modelos de documento, por exemplo, né, no sistema, e vai dando nomes padrões, vai colocando tipo padrão, tipo de acesso. Ele vai criando esses modelos para, por exemplo, ficar mais fácil depois criar um documento novo, né, sem precisar talvez digitar tudo de novo, alguma coisa nesse sentido. Então aqui, ó, eu estou criando um modelo PDF restrito. Esse método aqui, criar modelo, ele faz isso daqui. Ele recebe o tipo e a visibilidade. Ele cria aqui um documento, coloca o tipo, coloca a visibilidade, coloca um nome padrão, que é o tipo mais a visibilidade. A chave é a mesma coisa, o tipo mais a visibilidade, só para ficar igual ao exemplo anterior. E ele adiciona esse documento lá no registro. E aí
aqui, quando eu quero usar isso daqui, então eu crio isso, né? Eu coloco isso no registro, eu adiciono um modelo no meu gerenciador de protótipos, venho aqui, pego o meu gerenciador de protótipos, o meu registro, recupero um documento que chama doc restrito, chamo ele de novo doc e imprimo. O que vai acontecer aqui? Vai dar um erro, na verdade. Eu estou tentando pegar o doc restrito e o que eu criei foi um PDF restrito. Como eu não tratei, ele vai dar um erro. Opa. Se eu pego aqui de fato o PDF restrito, agora sim, agora eu tenho aqui, ó, o novo doc, dei um nome para ele de novo doc, imprimir, tá aqui. E se eu for lá e pegar de novo o PDF restrito e imprimir, como vocês já viram nos exemplos anteriores, o original tá lá com o nome dele original, né? O nome padrão que eu coloquei aqui quando eu inicializei ele. Então esse daqui é a mesma coisa do segundo exemplo, só que ele é um registro de protótipos, né? Um conjunto de protótipos que é dinâmico, que o próprio sistema ele vai criando isso aqui em tempo de execução de acordo com aquilo, talvez entradas do usuário, talvez entradas que estão na base de dados, mas ele já deixa esses protótipos todos prontos para serem usados, né? Por quem quiser. Se vocês forem ver exemplos disso daqui na internet, vocês vão ver muitos exemplos usando interface gráfica, porque a interface gráfica tem muito disso. A interface gráfica geralmente faz um uso grande não só de prototype, como de outros design patterns, e são sempre bons exemplos disso daqui, mas eu tô tentando trazer alguns exemplos para vocês que não são só vinculados à interface gráfica, mas que vocês podem usar no back-end mesmo, dependendo da solução que vocês estão criando, para mostrar que tem usabilidade em outras situações. É claro que muitas vezes pode parecer aqui um over-engineer, né? Tô fazendo coisa demais para resolver um problema simples, mas é porque nesses exemplos aqui eu faço exemplos simples e aí fica parecendo uma solução monstruosa. Dentro do seu sistema, você vai usar isso aqui quando for de fato necessário. Quando você tiver vários protótipos, ou quando realmente essa classe é chamada muitas vezes, não faz sentido você só ter um método que faz isso daqui para você, né? Você não vai sair criando um monte de método, get documento não sei o que, get documento PDF restrito, né? Então você cria ali um registro que já tem tudo isso pronto, você só chama o clone. Então, né, vocês têm que ter em mente que aqui a gente tem que fazer um pouquinho vou chamar aqui numa tradução livre de super engenharia, né? Que é fazer uma solução mais robusta ou maior do que ela precisa realmente ser. Para fazer os exemplos, a gente acaba tendo que fazer isso. E agora, uma informação que nem sempre vocês vão encontrar junto com as explicações de prototype, e que é o que eu sempre tento trazer de diferencial, lembrando que a gente está indo aqui lá na raiz dos design patterns, estou trazendo para vocês conceitos do livro do Gang of Four, e é o que eu tento sempre trazer de diferencial para vocês. Então, se você gosta do conteúdo desse canal, eu peço que você considere se tornar um membro aqui do canal. A partir de R$ 2,99 você vira membro do canal, apoia a manter esse conteúdo aqui gratuito e ainda tem acesso a vídeos exclusivos, e eu sempre tento trazer aqui algum diferencial no vídeo, né? Que motive vocês a apoiar esse trabalho que eu faço. Dá uma olhadinha aí no botão Seja Membro aí embaixo e veja bem agora o que a gente vai ver aqui nessa parte do sem clonable. Esse aqui é o nosso quarto exemplo. E ele, em termos de estrutura aqui, tá muito parecido com o nosso terceiro exemplo. O que ele tem de grande diferença? Eu falei algumas vezes durante esse vídeo que a interface clonable, que o método clone do Java tem alguns problemas. Se vocês não perceberam nos exemplos anteriores, a classe do documento, ela é sempre final aqui em todos os exemplos, ela está como final. E a ideia é que a gente não permita que sejam feitas subclasses realmente da classe documento, da classe que está implementando o método clone. Então, por uma série de razões que tem descrito no livro Java Efetivo, é um livro que eu já recomendei na área exclusiva de membros, vivo comentando dele aqui também e recomendo que vocês comprem, que vocês leiam. No livro Java Efetivo, ele tem um capítulo onde ele explica várias razões de você não usar o clone do Java, ou se você for usar, por que você tem que tomar vários cuidados, e principalmente se você tiver subclasses da classe que está implementando o clone. Então, tome muito cuidado na hora de usar o clone. Lembre-se que aqui eu chamei o clone e não fiz mais nada, né? Nos exemplos aqui onde eu chamei o ponto clone. Geralmente, quando você tem objetos mais complexos, talvez você tenha que chamar o ponto clone e remover algum atributo, sobrescrever algum atributo, porque alguns atributos, por exemplo, são mutáveis. Eu posso ter aqui um outro documento aqui dentro, né? Uma referência para um outro documento aqui, e isso daqui é um problema quando eu estou usando o clone. Porque isso daqui, quando eu clonar, eu vou ter um outro objeto, mas que está apontando para esse mesmo documento 2. Então eu vou ter o protótipo e o clone, mas ambos, e todos os clones que eu criar, todos eles vão estar apontando para o mesmo doc aqui dentro, né? Para a mesma instância. Porque o clone, ele não é recursivo, ele não sai clonando de forma recursiva. Ele não vai chamar o clone dessa instância aqui. Ele vai clonar tudo, inclusive a referência para esse mesmo objeto. Então, às vezes, você tem que fazer um clone de forma recursiva. Enfim, são preocupações que, às vezes, é melhor você simplesmente não usar o ponto clone. Ou, se você for usar, você reduz
reduz os seus problemas se você colocar a sua classe como final, porque todas essas complicações que eu falei ficam ainda mais complexas se você tiver uma subclasse que pode herdar parte desses atributos, e aí parte deles pode ser que você queira sobrescrever no clone, outras não. Você talvez não saiba exatamente qual é o comportamento do clone da superclasse. Então, assim, em resumo, se você tem classes que não são final, evita o clone. Se você tem classes que são final, use o clone com cuidado, olhando se tudo que está aqui dentro pode ser simplesmente copiado de um objeto para o outro. E a opção que o Joshua Block, que é o autor do Java Efetivo, traz, que ele considera que é a melhor opção, na verdade são duas. Quais são elas? Usar de fato um construtor para criar o clone ou um Static Factory Method, que eu já mostrei em outros vídeos também. Vamos ver como que fica então esse exemplo sem usar um clone. Então percebe que o meu documento 4 ele não implementa mais clonable, e ele tem agora um construtor, ele tem um construtor padrão que eu já tinha, e tem um construtor novo aqui que recebe um documento. E aí, o que eu faço? Eu clono todos os atributos aqui na mão. É mais trabalhoso de implementar? É claro que é, mas também é um pouco mais seguro de você fazer. E a outra opção, eu botei as duas aqui, você não vai usar as duas ao mesmo tempo, é só para mostrar, e é o Static Factory Method, que é um método que eu chamei aqui de clone também, poderia ter outro nome qualquer. Ele retorna um novo documento, recebendo também um documento. Então é muito parecido com o construtor, só que no formato de Static Factory Method. Ele vai criar aqui um novo documento, vai clonar todos os fields que ele quer e retorna esse clone. Isso daqui é uma implementação que dá um pouco mais de trabalho, é um pouco menos performática, mas em geral isso compensa os problemas que você pode ter quando você usa o clone normal, padrão aqui do Java. Nessa situação aqui, como é que você vai fazer para usar esses métodos, ao invés de usar aquele clone padrão lá do Java? Você vai simplesmente usar aqui embaixo, ó, return new documento 4, passando o protótipo. Então você vai armazenar os seus protótipos do mesmo jeito, eles continuam sendo protótipos, só que na hora de criar a cópia desse protótipo e retornar para o seu cliente, você vai usar o construtor ou você vai usar o método estático. Na prática, o funcionamento para quem está chamando o seu código é o mesmo, você só não está usando o ponto clone, que faz isso tudo aqui automaticamente para você. Você teve que implementar aqui na mão, de fato, o seu clone. Como o método clone, ele acaba atuando como um construtor na prática, no sentido de que a ideia dele é criar objetos, o Joshua, ele entende por uma série de razões, algumas que eu falei aqui e outras que se você quiser ver em detalhes, eu recomendo que você leia no livro, que a melhor forma de você fazer isso é usando métodos estáticos, que são Static Factory Methods, que são feitos para isso, ou construtores, que também são feitos já para isso. Ambos têm suas vantagens e desvantagens, que eu também já falei em vários vídeos. Se vocês quiserem mais conteúdo do livro de Java Efetivo, vocês podem falar aí, eu trago aqui para vocês também. E vamos só dar uma olhadinha aqui nos nossos diagramas de classe aqui, para entender como é que ficou cada um dos nossos exemplos. Vocês vão ver que na prática eles são muito parecidos. Eu tenho o exemplo 1 aqui, ó, aqui na esquerda, e ele tem basicamente o nosso cliente, que é esse aqui, onde está o nosso main, e aqui tem o nosso documento, onde a gente chama lá o nosso ponto clone, né? Então, o nosso primeiro exemplo, eu simplesmente chamo o ponto clone quando eu quero, né? Lembrando aqui, eu só chamei o ponto clone só para aproveitar um objeto que eu já tinha. O nosso segundo exemplo, continuo tendo aqui o nosso cliente, que é quem está usando toda essa estrutura, só que agora eu tenho um registro de protótipos, né? Um banco de dados de protótipos ali, e a nossa classe que está sendo clonada, né? O nosso protótipo concreto aqui. No terceiro exemplo, qual é a diferença para o segundo? É que agora o nosso registro, o nosso gerenciador de protótipos, ele é dinâmico. Então agora eu tenho um método novo aqui a mais, que chama addDocument, e eu não faço mais aquela inicialização de todos os protótipos já assim que eu subo a aplicação. Então aqui é como se fosse uma alternativa direta a eu evitar subclasses e já criasse isso em tempo de compilação. E aqui é como se eu tivesse que, na verdade, fazer isso daqui em tempo de execução, onde eu tenho que ficar criando novos protótipos a partir de uma entrada de um usuário ou qualquer outra entrada. E no nosso exemplo 4, a grande diferença é a gente não está usando a interface clonable do Java, não está usando o método clone padrão de object, e a gente tem aqui, na verdade, o nosso construtor, ele só copia as propriedades de um documento que já existe, do protótipo que já existe, ou o clone, que também só copia as propriedades de um protótipo que já existe, usando aí algumas dicas do livro do Java Efetivo. Quais são as vantagens, em geral, da gente usar prototype ou protótipos? Vocês já devem ter pegado a maioria delas, mas vamos fazer um resuminho aqui. Eu diria que a principal delas é menos subclasse, né? Se você tem objetos que têm comportamentos ou atributos pouco diferentes, não faz sentido você sair criando um monte de subclasse para isso, e talvez o protótipo consiga te ajudar a evitar essas subclasses. Segunda vantagem, a possibilidade de você criar esses protótipos, armazená-los dentro de um registro, né, de um banco de protótipos ali que vai ficar pronto para você usar, e você poder criar eles em tempo de execução, inclusive
o que é bem interessante. E terceiro, você pode criar novos protótipos mudando pequenos atributos, né? Você pode ter vários protótipos já em memória, né? Já preparados para você clonar, fazendo pequenas mudanças nele. Cada um pode ser um protótipo novo. E se o seu sistema ele usa muito desse tipo de situação, se essa situação faz sentido dentro do que você está tentando resolver, talvez o protótipo seja uma excelente opção. E desvantagens de você usar o protótipo é que em algumas situações é melhor realmente usar subclasses. Subclasses te dão um pouco mais de garantia de alguns comportamentos, é mais fácil você sobrescrever comportamentos. Essa parte de você ter muita preocupação em usar o ponto clone do próprio Java, né? E da interface clonable também ser um pouco estranha, de não ter o método lá dentro, isso ficar em object, você tem que sobrescrever e lembrar de tornar público, de mudar o método de retorno. Tudo isso torna o desenvolvimento, né, a implementação dele um pouquinho mais estranha, eu acho, do que o deveria ser. E se você não for usar isso, você vai ter que implementar construtores ou static factory methods, que também vai gerar aqui um pouco de boilerplate code aí, né? Você vai ter que ficar clonando esses atributos aqui na mão ou tomando cuidado com o uso do clone. Lembre-se de curtir, se inscrever, deixar seu comentário, considerar se tornar um membro do canal. Fica ligado para os próximos vídeos dessa série e de outras que vão vir. Se inscreve para você não perder nenhuma. Compartilha com os seus colegas. É importante as pessoas conhecerem quais são os padrões que existem, quais são as opções de padrões que existem. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.